amigos, o que o governo dos Estados Unidos acabou de assinar nas últimas horas não é um simples pedaço de papel diplomático e nem uma declaração política vazia para alimentar as manchetes de jornal. É o atestado definitivo e oficial de que o Brasil foi enquadrado dentro da estrutura legal americana como a origem de uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional. A política externa e a economia da maior potência militar e financeira do planeta está se sentindo ameaçada pelo Brasil. Se o nosso país é classificado como uma ameaça oficial por Washington, então a economia brasileira está prestes a entrar em um estrangulamento sistêmico sem precedentes. O que você vai ver agora muda completamente o equilíbrio de poder no deserto geopolítico da América Latina e destrói qualquer ilusão de que o nosso território está seguro. Preste atenção porque a coisa ficou séria. A crise diplomática acaba de entrar em uma nova e obscura fase. E ninguém vai dizer isso lá na Rede Globo, mas a coisa é muito séria. Donald Trump decidiu prorrogar por mais um ano a emergência nacional dos Estados Unidos em relação ao Brasil, estendendo a validade dessa ordem executiva original de julho de 2025 para além de 30 de julho de 2026. Na prática, o que o Trump fez foi preservar o instrumento jurídico e bélico necessário para adotar medidas extremas no futuro. Bom, 2027, tá, pessoal? Eu chamo isso de, preste atenção aqui, ó, a guilhotina invisível. Grave essa imagem. Essa é a guilhotina invisível que foi montada sobre a nossa soberania. A lâmina de aço está suspensa exatamente sobre o pescoço da economia brasileira. A corda está nas mãos do Salão Oval e o mecanismo permanece armado e destravado sobre a mesa diplomática. Ninguém vê o corte acontecendo hoje, mas a sombra desse metal frio paralisa qualquer investidor internacional, afugenta o capital e coloca o nosso mercado em estado de choque silencioso. É uma estrutura ampla de pressão, uma arma carregada apontada para a nossa balança comercial, esperando apenas o movimento em falso para disparar. Mas por que ninguém te contou, ok? Por que ninguém te contou o que aconteceu depois nos tribunais americanos? Vocês devem estar lendo a imprensa tradicional dizendo que a Suprema Corte dos Estados Unidos limitou os poderes de Trump e que ele não pode impor a antiga tarifa de 40% sozinho. Isso parece uma vitória do Brasil e uma blindagem invencível, certo? Errado! E o motivo é assustador. A Corte Americana bloqueou a imposição de impostos de importação unilaterais, mas deixou o verdadeiro arsenal de destruição econômica completamente livre e intacto nas mãos do presidente. Existe uma diferença brutal entre tarifar um produto e proibir a sua existência no mercado. Trump perdeu o imposto, mas manteve o poder de impor sanções fulminantes, bloqueios comerciais, proibições de transações e restrições financeiras. Se a lei americana de emergência nacional está ativa, isso significa que Washington pode congelar os ativos de cidadãos brasileiros, destruir operações empresariais na raiz e atingir diretamente pessoas ligadas ao governo e ao judiciário sem precisar pedir licença a ninguém. Você está entendendo agora o tamanho do buraco? E olha o nível das acusações que sustentam essa ordem executiva. Isso aqui é o principal. A justificativa apresentada pelo governo Trump em resposta à negativa de Lula dos vistos dos enviados de Trump ontem não fala de desavenças comerciais, ela aponta os canhões diretamente para o Supremo Tribunal Federal e para as engrenagens do poder de Brasília. Os Estados Unidos afirmam oficialmente que as ações praticadas no Brasil atingem a liberdade de expressão, perseguem opositores políticos e esmagam empresas americanas. O documento cita prisões por opinião, abusos severos de direitos humanos e uma erosão deliberada do Estado de Direito. Quando uma autoridade brasileira abriga
ou obriga uma plataforma de tecnologia a censurar cidadãos, remover conteúdos e entregar dados sigilosos de seus usuários, isso deixa de ser uma disputa jurídica paroquial. Isso passa a ser tratado pelo Pentágono e pelo Departamento de Estado como uma agressão direta aos interesses corporativos e estratégicos de Washington. É por isso que o bloqueio da plataforma X não foi visto como um ato de justiça local, mas como uma declaração de hostilidade internacional. E é aqui que o nome do ministro Alexandre de Moraes e de outros integrantes da primeira turma do STF aparecem no radar da inteligência como peças centrais dessa engrenagem. O texto oficial americano crava que o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus familiares e apoiadores estão sofrendo perseguições políticas, o que contribui para a intimidação institucional no Brasil. Essa não é uma postagem de rede social ou um discurso inflamado de comício. Essa acusação foi cimentada na estrutura legal da política externa dos Estados Unidos. O peso diplomático disso é colossal. Significa que a diplomacia americana agora opera sob a premissa de que o Brasil obriga um sistema jurídico que persegue adversários políticos. E para punir isso, mecanismos como a Lei Magnitsky estão sobre a mesa. Isso significa que o cancelamento sumário de vistos, o bloqueio global de contas bancárias e a morte financeira internacional de qualquer autoridade ou empresário que o governo americano decida incluir na lista negra pode acontecer. Você acorda sendo um poderoso burocrata em Brasília e vai dormir sem conseguir usar um cartão de crédito em nenhum lugar do planeta Terra. Meus amigos. Felipe, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Você que já está conectado conosco aqui no nosso canal, Shimon Oliveira, sejam todos bem-vindos. Para a gente acelerar a nossa live, nós temos uma meta. Sim, meus amigos. Inclusive, Felipe, passamos para a próxima fase do IBEST, ganhamos a classificação do top 20 de influenciadores do Brasil, graças ao voto de todos vocês que estão aqui comigo. Eu agradeço de coração e alma o empenho da nossa comunidade. Então eu deixei agora para você patrocinar essa live, para ela chegar para o máximo de brasileiros, porque nós precisamos furar essa bolha, nós precisamos contar isso para o povo. Eu deixei uma meta de 5 superchats de R$2. R$2 você não compra um cafezinho, mas você ajuda a patrocinar esse vídeo para que ele chegue para o máximo de pessoas possível. Felipe, mais uma lambança do governo Lula e eu queria que você fizesse comigo uma retrospectiva do que aconteceu ontem, que resultou nessa granada sem pino hoje enviada pelo Donald Trump, expondo as entranhas da sujeira no Brasil. Felipe. Então, Shimon, o que a gente tem visto é cada vez mais essa relação do Brasil e dos Estados Unidos sendo esgarçada, né? Eu acho que o governo Lula ele quer criar um inimigo externo, tá na cara, né? Para poder fazer com que talvez seja uma tarifa nova, talvez um inimigo externo para ele combater, como os comunistas gostam de fazer, criar um inimigo. E a gente viu aqueles observadores, né, Shimon, que foram negados, tiveram os vistos negados. Então, o que acontece? A gente vê que eles vieram para cá, não foi para fiscalizar as caixinhas mágicas, as caixinhas invioláveis que nem a NASA consegue invadir, mas eles vieram para cá para conversar com alguns parlamentares, com pessoas que estão envolvidas nesse processo. Nada demais, coisa de praxe normal, que sempre aconteceu. E do nada, o governo resolveu comprar uma briga desnecessária, isolando ainda mais o Brasil das democracias ocidentais. E isso é que está preocupando a gente, porque a gente está vendo o seguinte, até onde que esse governo vai para se manter no poder? Ou seja, é tudo a troco do poder, ou seja, mesmo que o Brasil vá para o buraco, que a gente fique isolado, são bilhões de investimentos americanos que vêm para o Brasil todos os anos, que podem ir para o lixo. A gente tem visto a nossa bolsa sangrando aqui de capital estrangeiro saindo do Brasil às pressas, Shimon. Eu nunca vi tanto capital saindo. E assim, é muito rápido. Quanto mais a gente olha, a deterioração é mais rápida. Então, o que acontece? O americano olha isso lá e vê, pô, o Brasil está sendo tributado na seção 301. Agora tem a extensão dessa questão da lei dos violadores dos direitos humanos, né? Que é grave, então, né? É grave. Exatamente. O que acontece? O cara olha lá, vou investir num país desse? Não, eu vou procurar outro emergente. Onde é que tá o emergente que é
parceiro dos Estados Unidos? Aqui do lado, Argentina. Aí você vem aqui, já tem outro, tem o Chile também, está entrando nos eixos. Paraguai. Então você vai vendo... O Paraguai então está roubando as nossas indústrias. Shimon, as indústrias têxteis do Brasil estão indo para o Paraguai. Com esses tarifaços aí que a gente está tendo, os nossos calçados vão ser tributados, mais indústrias também vão para o Paraguai, não tenha dúvida. Então, assim, o que a gente está vendo vai ser uma evasão, um êxodo de empresas do que restou das nossas indústrias brasileiras, que já não são muitas, desde que a esquerda assumiu o poder. Então a gente tinha, sei lá, 30% de industrialização, hoje já estamos em 15%, cada vez menos. A gente está perdendo indústrias no Brasil a cada ano e perdendo também milionários, bilionários, pessoas que têm dinheiro estão saindo do país todos os anos com medo, né, desse regime que está agora. Falando nisso, Shimon, só mais um comentário rapidinho. Eles falaram essa semana de controle de capitais. Meu Deus. Isso é um risco para todo mundo. O que significa, Felipe, controle de capitais? O controle de capitais, exatamente, seria algo que, por exemplo, você quer sair do país, o cara não vai deixar você sair sem pagar uma taxinha. E essa taxinha não vai ser uma taxinha baixa. Não vai ser algo que vai ser fácil de você lidar. Basicamente é um confisco, né? Vai ser um confisco do capital, do dinheiro que vai circular na economia de alguma forma. Então, o empresário vem para cá, né, monta uma fábrica. Quando ele quer mandar os dividendos para fora, vai ser tributado de uma forma altíssima. Hoje já tem um controle que é o IOF, que está sendo usado para controle de capital. E você vai daqui a pouco ter um controle maior. Isso aí foi um cara que era, se eu não me engano, é ex-presidente da Petrobras, é o Gabrielli, Desgraça, né? Que está envolvido no Petrolão. Ou seja, é um cara que tem experiência em dinheiro, né, Shimon? Em dinheiro esses caras entendem pra caramba, pelo visto. E é uma sanha, né, para pegar o dinheiro do povo, para pegar o dinheiro das pessoas. Pessoal, foi uma catástrofe as relações. O Lula xingou o Trump. O Lula disse, olha, ninguém se mete nas eleições do Brasil, certo? Acusando o Trump, acusando os Estados Unidos de tentarem se envolver nas eleições. E o Lula levou um revés. Nós já vamos falar do revés que ele levou. Por quê? O Lula acusou o Trump de se meter na campanha, negou os vistos, né? Disse que quem entrar aqui vai apanhar. Só que o Milei colocou a boca no trombone, o meu amigo. O Milei colocou a boca no trombone e falou que o Lula foi se meter lá nas eleições da Argentina em 2023, mandando um exército de marqueteiros e bilhão para financiar a campanha da esquerda lá na Argentina, né? O Milei botou a boca no trombone, falou durante o lançamento da campanha do Flávio Bolsonaro e voltou a repetir em rádio e televisão as bombas em cima do Lula. Ou seja, a hipocrisia do Lula já foi desmascarada ali mesmo, né? No mesmo dia em que ele vociferava contra o Trump, tentando criar um inimigo oculto para culpar por todos os problemas do Brasil. Ó, pra quem já chegou agora, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixa o like no vídeo porque dá trabalho pra trazer isso aqui. Pessoal, ó, o que eu quero que vocês façam comigo agora? Eu preciso de uma palavra de ordem, certo? Então nós vamos todos escrever ao mesmo tempo para travar o algoritmo e fazer ele mostrar a nossa live para mais pessoas também. Engajamento. Escreva aí. Diplomacia de plástico. Diplomacia de plástico. Escreva agora no chat que nós vamos travar essa plataforma. Já vamos continuar a nossa análise. Nós já batemos a meta do superchat, foi rápido e já iniciamos uma outra. Por quê? Porque agora nós vamos dobrar a meta. Chegou na meta, dobra a meta e nós chegamos mais longe para milhares de pessoas. Nossa live da semana passada já bateu mais de 100 mil views. Que tal essa? Bater 150 mil views? Bom, eu conto com vocês aí. Felipe, só vou continuar aqui então os tópicos que nós vamos abordar. Olha, se você acha que o problema era apenas uma disputa judicial sobre liberdade de expressão ou perseguição a Bolsonaro, e aí entra esse item na carta do Trump de hoje, espere até ver o que nós descobrimos sobre o cerco energético e a dependência tóxica do Brasil. O Congresso americano está forjando uma legislação destinada a punir os maiores compradores de produtos energéticos da
Rússia. Olha onde foi parar o negócio. Eles querem autorizar tarifas punitivas de até 500% contra qualquer país que continue financiando a máquina de guerra e a economia de Vladimir Putin. E onde o Brasil entra nisso? Meus amigos, o nosso país se tornou um viciado absoluto em diesel russo. Nós precisamos desse combustível para mover os tratores do agronegócio e os caminhões que escoam a nossa safra. Se o Congresso de Washington aprovar essa autorização, o presidente Trump ganha o respaldo legislativo supremo que faltava. Uma tarifa de 500% sobre os produtos brasileiros não é uma taxa, é um embargo disfarçado. É a destruição da nossa competitividade pulverizando as nossas exportações para salvar a narrativa da punição à Rússia.